Eu comecei a chorar. Sabe quando o Justo, sabe aquele programa do Justo, que fala, não chora não, hein? Tá demitido, não chora não, fecha a cara, não sei o quê. Eu comecei a chorar, mas um choro, é aquele choro assim, desesperado. Parece que eu gritava na frente do cara. Tudo aquilo que eu passei naquele último ano lá, veio tudo naquele momento, sabe? Eu desabei na frente dele e falei, rapaz, você não sabe o que eu estou passando. E contei para ele o que eu estava passando. Ele virou para mim e falou assim, agora que eu dou serviço pra você mesmo, rapaz. Você é um falido. Aquela voz falido parece que foi assim um tiro de canhão, sabe? Fazia assim, ó, falido. E vou contar assim rapidinho um filme aqui da minha história, da minha vida. Compartilhar experiências aqui com vocês. Eu nasci no norte do Paraná, uma cidade pequena, papai mora lá até hoje em Jataizinho. Alguém conhece Jataizinho? Já conhece? Cidade de primeira, né? Se você engatar a segunda, você não vê a cidade, não é assim? Quando nasci, papai fez 90 anos agora, dia 10 de agosto. Papai falava duas coisas: estude, se prepare para vencer na vida. Outra coisa que ele falava: se você precisar de algo impossível, você peça para Deus. E eu cresci assim, cheio de sonhos, sair da cidade pequena, morar em São Paulo, ou morar em Londrina, ou no exterior, mas eu tinha sonhos de empreender, ter negócios. E a vida passa muito rápida. E tive a oportunidade de ir para o quartel, né, militar aqui, servi em Curitiba na artilharia, voltei a Londrina, estudei, e casamos, tivemos filhos, e a vida passa rápida, e você sonha, e você é gerente, diretor, daqui a pouco você tem empresa, e aquele sonho de comprar um carro, fazer um laço e dar o carro para a esposa, né? Esquiar na Europa, e tudo isso você vai conquistando. E a gente não percebe, no meu caso, que você vai conquistando outras coisas que você não sonhou. Então hoje eu posso falar para vocês que eu comecei a ficar um homem muito feio. Hoje a minha esposa fala que eu sou lindo. Mas eu comecei a ficar um homem feio, muito feio. Só para as mulheres que estão aqui ter uma ideia, os meus amigos diziam assim, ó, amigo você conta no dedo, é muito difícil você ter amigo. Então você tem que prestigiar o amigo. Eu tinha alguns amigos. E esses amigos meus diziam o seguinte: mulher você encontra em qualquer lugar. Se você tiver um cartão de crédito, você tem mulher. Então esse é o Oswaldo que se tornou. Tá? Cheio de poder, finanças. Tá? Você se torna soberbo sem saber que é soberbo. Então eu viajava a São Paulo, por exemplo, litoral norte, lá com meu primo, que é executivo da Vox. E eu dizia para eles, o que eu ganho se não me traz 3 vezes na praia, eu estou trabalhando no lugar errado. Então você começa a perceber que no teu entendimento você conseguiu porque o teu braço, o teu estudo, o teu conhecimento te levou ao sucesso. E nós tivemos a Brenda, quando a Brenda tinha 2 anos, a Elealdre foi tomada por uma depressão profunda. Elealdre fazia natação, uma mulher bela, né, academia, tinha tudo. E de repente eu acordava com ela no corredor de casa com aquele olho assustador dizendo que ia morrer. Eu vou morrer. Eu falei, como vai morrer? Vou morrer. E eu dizia para ela, então eu lembrava que papai disse. Eu falava para ela, você precisa de Deus. Então era normal eu falar, Deus abençoe. Era normal antes de eu ir dormir eu falar com Deus do jeito que eu aprendi. Era normal, às vezes, quando eu precisava fazer um negócio, falar assim, Deus me abençoa. Então, eu tinha lá a minha relação com Deus, do meu jeito. Mas eu não ia numa casa de fé. Tinha essa vida que eu falei para vocês aqui, que você já faz ideia como que era essa minha vida. E agora a Elealdre está depressiva, está falando que vai morrer. Não dorme à noite, já está assim moribunda. E eu começo a falar para a Elealdre que ela precisa de Deus. E ela não fala comigo, e ela começa a ler salmos. E ela começa a perguntar a Deus, onde você está? O salmista diz que existe Deus aqui, eu quero saber se Deus existe. Eu já vi falar, as pessoas falam de Deus, mas Deus existe, Deus existe, Deus existe. E numa tarde ela está deitada assim no sofá, começa um arrepio assim na ponta dos pés, passa pelo corpo e sai pela cabeça.
Ela disse que houve até assim, como se fosse uma rabada no ar, assim. Né? Ela percebeu que algo saiu de dentro dela. Né? E a depressão foi embora. De madrugada, um ser angelical entra no nosso quarto, senta na cama, pega a cabeça da Elialdo, coloca no colo, começa a passar a mão nos cabelos dela e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Falou 3 vezes. A Elialdo acordou uma outra mulher. Eu acordei, café da manhã, alegre, cabelo molhado. Ela falou: eu tive uma experiência com Deus. Eu falei: nossa, que legal. Ela falou: olha, eu vou para uma casa de fé. Se você quiser ir comigo, tudo bem. Se você não quiser comigo, tudo bem. Eu falei: não, você tem que ir mesmo. Eu estou vendo que você está bem, você tem que ir mesmo. E aí a Elialdo começou a ir à igreja. E eu dava todo apoio, porque eu vi mudanças nela. E se passaram 3 anos. E às vezes eu deixava ela na igreja e eu ia para o pesqueiro, ia pescar. Gosto muito de pescar. Quem nasceu na beira do rio Tibagi gosta de pescar. Então eu ia pescar e tá tudo certo. Eu pescava lá no pesqueiro, voltava, buscava ela e ia para casa. Meus negócios iam muito bem. Eu adquiri uma escola de profissionalização, inglês, informática, italiano, francês. Tinha lá aproximadamente 300 alunos, uma escola no centro de Londrina. Já começava a dar consultoria na área de ISO 9000, certificações de empresas. E essa escola eu tinha como um investimento. Quando eu tiver 40 anos, eu não preciso trabalhar mais. Então, essa escola, na época, ela me dava lá um retorno de 5 a 7 mil reais líquido mês, né? Eu estou falando aí no ano de 97, 98. É um filme que está passando. E, de repente, eu estou chegando amanhã para fazer um trabalho. Eu atendi uma empresa, projeto ISO 9000 em Londrina, Curitiba. E quando eu vou desligar o som do carro, tem uma pessoa lá falando assim: você que está entrando para trabalhar essa manhã, o locutor, né, o radialista fala assim muito rápido, né? Ei, você aí, rapidinho aí, está chegando essa manhã para trabalhar, tem uma mensagem positiva para você. E eu que tinha estudado PNL, Programação Neurolinguística, falei: opa, mensagem positiva. Ele disse assim: o Senhor é a tua luz e a tua salvação. De quem que você tem medo? Ainda que uma guerra estoure contra você, se você confiar em Jesus, nada vai te acontecer. Eu falei: rapaz, que mensagem bonita, né? E eu entrei, e aquela manhã, o colega me chamou e disse: olha, Oswaldo, eu preciso tomar um chá com você. Vamos ali na cozinha tomar um chá. 8h30 da manhã tomar um chá? E tem novidades aí, né? E ele disse: olha, o projeto nosso de ISO 9000 para Curitiba nós estamos encerrando, e é bem provável que aqui em Londrina também a gente está encerrando, a gente vai encerrar contrato com você e tal. Faz a visita lá, fala com o presidente, vê lá, pega outro projeto. E aí, aquele Oswaldo, soberbo, falei: não vou falar com o presidente não. Falei: por quê? Estou cansado de trabalhar para os outros, rapaz. Estou cansado de fazer os outros ganhar dinheiro. Eu vou cuidar da minha vida agora. Tem minha escola lá e tal, vou empreender, vou cuidar dos meus negócios. Eu falei: Inclusive eu recebi uma mensagem essa manhã aí que vai dar tudo certo na minha vida. Não é para eu ficar esquentando cabeça não com isso aí não. Pô. E lá foi eu, cuidar da minha escola. E aí, quando eu chego na escola, começa a dar tudo errado. Então, o que vocês imaginar, a facilidade que se perde dinheiro, eu não sei como que some dinheiro assim, né? Parece que tem uma nuvem escura assim. A minha esposa fala assim: não faz isso que você vai perder dinheiro. Puf, já perdeu. Não começa aquilo que você... já perdeu. Hoje a minha esposa fala assim: a única coisa que ela pediu para Deus só não deixa ele vender a casa nossa. O resto, trata com ele. E como ela tinha experiência com Deus já há 3 anos, ela sabia que Deus estava tratando meu caráter, a minha idoneidade, a minha intimidade com ele, né? Então ela falou: cuida dele, só não vende a nossa casa. Aliás, a casa está lá em Londrina até hoje. Gente, todo o meu conhecimento, MBA, Executive Team Management, pós-graduação em Marketing e Propaganda, não adiantou para nada. Consultei, sim, pessoas, consultores, me sugeriram que eu mudasse a escola de endereço, mudasse o segmento que eu atendia, e eu fiz tudo isso e acabei perdendo na época mais de
300 mil reais na época, eu mudei de endereço, computadores, aquela coisa toda. E realmente não, o negócio fechou mesmo. Né? E foi aí que eu conheci a Donep. Porque eu comecei a vender a escola, 100% não vendia, 75%, 50%, 25% do valor dela, e ninguém comprava a escola. E tudo que eu fazia dava errado. É um prejuízo atrás do outro. Então, mais de 20 anos de trabalho, perdi tudo. E um dia eu vi num folheto a Donep, Associação de Homens de Negócios. Falei, opa, vou vender minha escola para esses caras. Né? Aí, é isso aí. Né? Eu estou contando minha história, você pode rir, pode chorar, fique à vontade. E aí, eu liguei, atendeu uma senhora, eu falei, a Donep, sim. Homem de negócio, sim. Quem participa dessa reunião? Ela disse assim, todas as pessoas são bem-vindas. Falei, precisa alguém me indicar para ir aí? Não, é só aparecer 20 horas, tal lugar. Ela falou, aliás, o evento é feito em hotel, tal, mas hoje vai ser no prédio do engenheiro Edson, na rua Niterói, número 90. Nossa, 100 metros da minha escola. Falei, que legal, dá para eu ir a pé. Aí chamei um professor de inglês lá, falei, fulano, se eu não voltar, você fecha aqui e tal, e eu vou. Então, eu me convidei para vir na reunião da Donep, essa como vocês estão aí, né? E eu cheguei lá, e tinha homens, mulheres, fui muito bem recebido, e falaram o que era a Donep. Convidaram o Toninho, dono de uma transportadora, para falar o depoimento de vida dele, 5 minutos. E o Toninho falou o depoimento dele. Em 5 minutos eu falei, pô, entregaram a minha vida pro Toninho, né? O Toninho está falando a minha vida. Que o Toninho começou falando assim, olha, eu sou dono de transportadora, eu tinha 5 veículos na minha garagem, e de repente eu perdi tudo, começou a bater carreta, morrer motorista, roubar carreta, perdi fazenda. Eu falei, nossa, esse cara perdeu mais do que eu. E ele falou, cheguei a ponto de a minha secretária passar em casa, me pegar para levar para a empresa porque eu não tinha carro. E eu falei, pode ser isso aí, é a minha história, né? E aí ele que falou, isso mudou quando eu entreguei minha vida a Jesus. Eu falei, opa, tem uma senha aí que eu não estava sabendo, né? E aí, então eu fui lá para fazer negócio, não fiz negócio, mas eu fiz o melhor negócio do mundo, né? Comecei a frequentar a Donep, realmente ninguém comprou a minha escola, eu tive que pegar os alunos, vender para outras escolas, todos os equipamentos, computadores, tal, vender tudo. E eu comecei a vender. E eu dizia para minha esposa, não, agora é o seguinte, agora eu envio o meu currículo aí e logo já volto a trabalhar e a gente já reergue isso aí rapidinho. Eu sei como fazer. Eu não consegui emprego. Então, eu colocava meu currículo no emprego, aí eu chegava na empresa, a pessoa que analisava falava, rapaz, você tem seu currículo é bom, hein, rapaz? Nossa, não vou poder contratar você não. Eu dizia, mas por que você não vai poder contratar? Não, com esse currículo aqui, você não vai ficar 6 meses aqui, você já vai pedir as contas, vai embora, você vai para outra empresa. Não vou nem perder tempo te contratando. Não, mas dá uma oportunidade para mim. Não. Não é o perfil que nós queremos. Aí eu comecei a tirar as graduações e deixei lá, 2º grau. Comecei a ficar humilde, né? Aí eu chegava na empresa, a pessoa olhava, 35 anos, você só tem 2º grau? Eu tenho mais umas coisas aí. Mas por que você não colocou? Não, achei melhor, não colocou. Não, qual que é a sua? Então, de qualquer forma, não me contratava. Para vocês terem uma ideia, teve final de semana que eu tive que ir no guarda-roupa e pegar as melhores roupas, jaquetas compradas nos Estados Unidos e tal, e vender para comprar leite para as crianças no final de semana. Sabe? Aquela humilhação assim, que você vai lá no fundo do poço, aí acabou o fundo do poço, ainda tem mais um pouquinho ainda, sabe? E aí um dia eu tô lendo, e eu falava para a esposa, tenho que manter um carro, um celular, que a melhor forma de eu recuperar as finanças agora é trabalhando como vendedor, porque vendedor eu multiplico, eu faço dinheiro rápido, não posso trabalhar de empregado mais. Então eu tinha lá um carrinho lá, milzinho, a prestação, né? Atrasada, quase tomando meu carro, aí eu vejo lá, precisa de vendedor que mora num raio de 1 quilômetro da região. Eu falei para minha esposa, esse aqui, esse sou eu.
Nós moramos aqui, 800 metros, e lá vou eu. Fui lá, rapaz me entrevistou, era um diretor de Curitiba, gostou, conversamos tudo, e ele falou assim, tá, gostei de você. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar tantos de salário, mais tantos de comissão, e a gente já pode trabalhar. Aí eu fiz as contas rapidinho, falei, a meta era para vender arame. Essas telas assim de cercado, era vender, tinha uma meta lá de 50 toneladas. E eu virei para ele e falei, gostei, 50 toneladas, tá? Na minha cabeça eu já fiz já fiz conta, já geograficamente, já vi tudo que eu ia fazer. E aí eu disse a ele, vamos combinar o seguinte, você me paga o combinado, o valor que você está me falando, o percentual que você está propondo, e o que eu vender acima da meta, você me paga mais 2%, tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês aceitariam essa proposta? Se vocês estão contratando um vendedor, e ele vai vender acima da meta para vocês aceitariam? Sim ou sim? Só se vocês for bobo. Sabe o que ele falou para mim? Rapaz, você é muito ambicioso, rapaz. Você quer vender acima da meta? Eu falei, sim. Não, você é muito ambicioso. Não vou contratar você, não. E aí, pode rir, pessoal, não tem problema, não. É muito triste. Gente, eu comecei a chorar. Sabe quando o Justo, sabe aquele programa do Justo, que fala, não chora não, hein? Tá demitido, não chora não, fecha a cara, sei o quê, né? Eu comecei a chorar, mas um choro, é aquele choro assim, desesperado. Parece que eu gritava na frente do cara. Tudo aquilo que eu passei naquele último ano lá, veio tudo naquele momento, sabe? Eu desabei na frente dele e falei, rapaz, você não sabe o que eu estou passando. E contei para ele o que eu estava passando. Ele virou para mim e falou assim, agora que eu não dou serviço pra você mesmo, rapaz. Você é um falido. Aquela voz falido parece que foi assim um tiro de canhão, sabe? Fazia assim, ó, falido. Sabe? Aí aquele Oswaldo assim, poderoso, né? Aquele Oswaldo, o cara, né? Aquele cara, né? Aquele cara que nadava no litoral norte, né? Que esquiava na neve. Aquele cara sumiu. O cara sumiu. Fiquei ali chorando ali, né? Não sabia o que fazer. A chance que eu tinha de voltar a ser alguma coisa foi embora, né? E eu saí dali, eu lembro que eu cheguei em casa, a esposa me cumprimentou, ela falou, e aí? Que ela viu que eu estava todo empolgado quando eu saí. Ela falou, e aí? Eu falei, depois te falo. Eu fui direto para o quarto. Eu lembrei do que o papai falou. Cheguei lá, ajoelhei, chorei. Eu penso que eu já estava até depressivo, sabe? Porque eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais não. Se o Senhor quiser tirar minha vida, pode tirar. A única coisa que eu peço para você, eu quero morar no céu. Só isso. Eu quero morar no céu. Eu sei que tem um lugar lá no céu, eu quero morar no céu. De hoje em diante eu vou ler a Bíblia. Tudo que o Senhor me ensinar eu vou fazer. Interessante que a minha esposa viu o anjo, né? Minha esposa viu o anjo. Minha esposa sentiu arrepio. Minha esposa teve algo sobrenatural com Deus. Eu falei isso com Deus, não senti nada. Não chorei, não ri, não senti arrepio. A única coisa que eu percebi é que entrou uma paz no meu coração, sabe? Por mais difícil que estavam as coisas lá, sabe? Eu tinha paz. As pessoas olhavam para mim e ficaram, o que está acontecendo? Estou na mão de Deus, estou aí. Né? Ficava lendo a Bíblia. Isso levou mais de 6 meses eu lendo a Bíblia. E cada vez que eu lia, eu ia aprendendo. Aprender a pedir perdão. Aprender a pedir perdão para minha esposa. Pelos erros cometidos como homem. Aprender a amar a minha filha, meu filho que era recém-nascido. Aprender a honrar o pai e mãe. Aprender tanta coisa que eu fui aprendendo, né? E aí um dia toca o telefone, era um gestor do Sebrae de Londrina. Oswaldo, você deixou o currículo aqui, nós estamos precisando de um consultor para 5S aqui. Vocês sabem o que é 5S, sabe? Tudo bem. Um senso de organização e limpeza nas empresas. Olha, vai estar eu e um consultor.
Vem para cá, nós vamos analisar teu currículo, fazer uma entrevista, e se a gente gostar de você, você vai pegar uns projetos aqui com a gente. Aí eu pensei assim comigo, putz, ele vai me entrevistar e tem um consultor do lado, o consultor meu concorrente, já estou morto de novo, não vou nem passar. Já murchei a orelha de novo. Tanto levar pancada. Eu fui para a entrevista. Quando eu entro na entrevista, estavam os dois sentados assim. Quando eu entro, o consultor que estava do lado, eu não conhecia. Ele virou assim e falou, Oswaldinho? Oi, Oswaldinho, tudo bem? Eu tomo um susto que olhando para ele, tudo bem? Ele falou, Oswaldinho sabe tudo de qualidade. Eu trabalhava na Folha de Londrina, quando ele deu... Eu era estagiário lá, quando ele deu o treinamento lá. Aí o diretor do Sebrae falou assim, mas vocês se conhecem? Ele falou, sim, eu conheço ele. Então nem vou entrevistar o Oswaldinho, vamos direto pro projeto, vai. Eu falei, nossa, aquele que eu pensei que ia me queimar, me recebeu de braços abertos. Aí aqui dentro eu falei assim, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, eu fiquei ali, né? E alguma coisa está mudando na minha vida, está mudando, porque até agora é essa paulada, né? Aí, entrevistou, ele falou, viu, legal, certo? Bom, é o seguinte, você tem que ter uma empresa, em dia, impostos em dia, porque o Sebrae é assim e tal. Eu falei, rapaz, eu tenho uma empresa mesmo. Eu tenho uma empresa, mas eu não estou pagando impostos não, já faz um bom tempo, não pago impostos. Ele falou, então você não vai poder prestar serviço para o Sebrae não, rapaz. Lá vou eu de novo, eu aqui dentro de Deus, e agora? Me ajuda aí, dá uma solução para mim aí, né? E aí esse amigo lá que eu pensei que ia me queimar, ele virou pro diretor e falou assim, diretor, será que eu posso ajudá-lo? Ele falou, o que você está pensando? Olha, ele pode prestar o serviço como se fosse para minha empresa, aí tira a nota no nome da minha empresa, e eu recebo, desconto os impostos e passo a verba limpa para ele até ele equilibrar, pagar os impostos dele. Ele falou, você faz isso para ele? Faço. Então tá feito, tá contratado. Aí comecei a prestar serviço então para o Sebrae. Uns 3, 4 meses depois me convidaram para coordenar o grupo de consultores nessa área de consultoria de 5S. Comecei a trabalhar com os 9 mil no Sebrae. Me liga Getúlio Vargas de Curitiba e diz, Oswaldo, o que você está fazendo? Aí eu não sou falido mais, né? Não sou um desempregado mais. Agora, olha, eu dou consultoria para o Sebrae. Rapaz, nós estamos precisando de professor, prata da casa, formado na casa, para trabalhar na região de Londrina. Nós temos várias corporações aí, órgãos que precisam da nossa consultoria e gostaria de contratar você. Vem para Curitiba e tal. E eu fui contratado para trabalhar para a Getúlio Vargas. 2 noites de aula, eu ganhava o equivalente a 30 dias que eu ia ganhar vendendo arame. Você vê como é que Deus faz, né? Isso já faz 20 anos. São 20 anos que Deus tem me sustentado. Não para minha soberba, não fui mais atrás de cliente. Ele que tem mandado clientes para mim. Tivemos agora o Covid. Filho jogava aqui no Água Santa, em São Paulo. Estava em formação. Veio para casa, a gente estava no apartamento. Ele falou, e aí, pai? Falei, Vitor, esse vai ser o melhor período das nossas vidas. Ele falou, por quê, pai? Porque vai ficar eu, você, sua mãe aqui dentro do apartamento, sem poder trabalhar, na dependência de Deus. E ficamos. 9 meses. Lógico que eu levava ele para treinar, para ele não ficar sem atividade física. Nesse período, eu estava começando um projeto de gestão com um amigo, um sócio, em Cascavel, um mecânico, Thiago Dota. Ele já tinha uma escola presencial, na área de formação de mecânicos, câmbio automático. E quando a gente estava para lançar curso presencial, veio o Covid e tal, aí eu me reúno com o Thiago. Thiago, eu vou ter que lançar câmbio automático online. Beleza. Então, o Thiago lança câmbio automático online. Os alunos começam a fazer o curso, começam a ganhar dinheiro, mas não sabem fazer gestão. Oswaldo, vamos lançar gestão online. E aí eu vou para Cascavel, saio de Londrina, mudo para Cascavel, fico 2 anos em Cascavel, a gente filma, grava aula, tudo. E a gente vende cursos online de gestão. Lucas fez, é isso, Lucas? Todos. Qual que você fez primeiro, câmbio automático ou de gestão? 12.1, PO, programa de oficina. Que coisa linda. Aí, isso é Deus. Obrigado, Lucas. Não tinha combinado nada com ele.
Sim, sim. Aí, né? Olha a fidelidade do aluno e de Deus. Então lançamos, quando nós lançamos, as pessoas falavam assim, vocês estão loucos, mecânico não gosta de estudar. E ainda, online? 22 em 1, são 22 câmbios que o aluno faz em um ano. Né? Câmbio automático, tudo online. O negócio cresceu. Isso não para, né? O negócio cresceu. Fomos a São Paulo, faz um ano que nós estamos em Alphaville. Temos um centro, ó, em frente ao Hospital Alberto Einstein, lá de Alphaville. São quase 5.000 metros. Um espaço para mais de 400 alunos. Só em gestão são mais de 1.000 alunos, são mais de 10.000 alunos. Estou desde outubro montando consultoria online para oficinas mecânicas. A gente lançou em janeiro, de janeiro para cá, organicamente, sem vender. Estamos aí com 40 oficinas mecânicas, chegando a 50 agora, até o final do ano, 100 oficinas mecânicas. Então, isso é Deus que faz, não sou eu. Então, Lucas, o pessoal sabe, né, Lucas? A gente não faz um evento, não tem um evento nosso que a gente não começa fazendo uma prece agradecendo a Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que eu faço é para Deus. Tudo. Porque eu sou grato a Ele, grato. Porque eu sei de onde que Ele me tirou. Como que eu era feio. Então, como eu agradeci o presidente, agradeci vocês, a oportunidade de eu vir contar a minha história. E por onde Ele me leva. Então a gente tem vários eventos, todo mês a gente tem um evento, amanhã tem um evento, vocês estão convidados, tá? Ali na Federação das Indústrias. Aproximadamente 100 mecânicos estarão ali. Uma mentoria que a gente faz sábado e domingo, chama de mecânico a empresário, trabalhando a mentalidade para mudar, deixar de ser mecânico e se tornar empresário. Então nós fazemos essa mentoria no Brasil todo, e eu tenho um acordo com o Rio de Janeiro, né, onde eu vou fazer a mentoria, seja na sexta ou na segunda, eu tenho um tempo para falar um pouquinho do meu testemunho para os empresários, né, para os odolimpianos e para os convidados. Então, agradeço mais uma vez vocês terem vindo. Eu vi assim um relâmpago aí da minha vida.